Vamos lá, 3, 2, 1. E aí, gurias? Olha só quem tá de volta. Eu mesma, Magenta Cianureto. E hoje eu tô aqui pra falar sobre o episódio 8 da segunda temporada de Drag Race Brasil. Hoje, como vocês devem ter reparado, eu tô novamente sozinha gravando o vídeo. A minha agenda e a da Leona acabaram se desencontrando, então a gente teve que gravar separadas essa semana. Então no início do episódio, todas elas chegam lá no workroom e vão ler a mensagem que a Dora deixou pra elas, né? E do nada, a mais absoluto nada, a Ruby Knox tira um croquete dentro da calcinha dela e começa a comer, né? Completamente aleatório. A Melina Blaze segue, né? Ali na saga dela de não ter broche e todo mundo debochando dela, né? Porque ela não tem um broche ainda. Desbrochada, né? Imbrochável. E temos um novo dia lá no workroom, né? E a Bel que começa fazendo lá uma invocação do mal, pedindo um broche pra Melina Blaze, né? E aí a Melody acabou lá citando uma frase icônica lá da época do Glitter lá. Ventos do norte, os ventos do sul, transforme a sangala no cororô! Ali elas mal chegaram no workroom, né, e logo a Greg já chama elas lá na TV pra contar contar um tiriquitom dela lá, né, segurar o tiriquidão e fazendo uma charadinha lá, falando sobre a bruxa de Oz e a Bruna Braga e o Osasco e não sei o que, sei lá, não sei lá, sentido algum, né, e elas estavam esperando lá a Greg chegar no workroom e de repente chega uma mini Bruna Braga lá, uma pessoa minúscula, né, do lado da Dudu Bertolini, que é imensa, gigantesca. E elas foram lá pra dar o desafio da semana, que era o roast. O roast da Bruna Braga, que era um stand-up drag show, que é o host da Bruna Braga e das gatonhas, gatochas, gatotas, gongatas. O host da Bruna Braga e das gongatas. E aí elas sentaram lá com as gatinhas pra dar algumas dicas, né? Falar sobre o desafio e quem se achava engraçada, quem não se achava engraçada. E a Melina do nada disse que ela não é engraçada, né? Meu Deus. E pra ela é uma pessoa séria, caricata. E depois dessa conversa aí com as Dudus Bertolinis e as Bruna Bragas, elas vão embora e elas dão a difícil tarefa, né, das gatas decidirem a ordem do roast. E elas decidiram ser bem isentonas, né, e fazer um sorteio lá. Vamos fazer um sorteio, não sei o que. E aí elas fazem o sorteio. Tudo bem, é um modo muito justo, né, de decidir a ordem. Porém a gente perdeu um possível drama que poderia ter ali, né. Elas poderiam dar uma brigada. É porque fulano me colocou por primeiro, por último. Eu não queria ser primeiro, último, sei lá. E aí foi tudo paz e amor, enfim. Falando em drama, né, adorei ali a Ruby tentando caçar um drama com as meninas lá do Rio, falando que a próxima eliminada tem que ser uma das meninas do Rio de Janeiro. A gente sabe que não é real, tipo, elas não tem como eliminar alguém, mas eu acho engraçado essa coisa de, vamos eliminar fulana de tal, sabe? E, do mais absoluto nada, Melina Blaze resolve pesar o rolê, né? Não pode falar pesar o rolê porque é gordofobia também falar em pesar rolê, né? Desculpe falar. A Melina começou a falar lá, contar sobre as experiências dela quando ela era criança, que as pessoas chamavam ela de gordinha, de afeminine, dona redonda, sei lá, rola de poço, coisa assim do tipo, né? Quem nunca foi chamado disso é porque deve ser magra, né? Eu acho. E ela falou apenas verdades, né? Que hoje em dia as pessoas elas estão muito tipo, o humor, meu humor é ser, eu falar mal das minorias, sabe? E assim como esse assunto surgiu, ele desapareceu também, né? Passamos então pra passarela, é ótimo. Passamos então pra passarela, a Greg tava belíssima, como sempre, né? Com um cabelo lembido, assim, um cabelinho curto, lembido, a maquiagem impecável, né? Combinando com a estética. A Dudu Bertolini estava montada belíssima, né? Uma peruca, o amarelo xixizão, assim, né? Belíssima. Aquele vestido muito bonito também. A Bruna Braga, né? E a Kiona tava lá também. Tava belíssima, com um cabelo meio lembido também, um capuz, opiniões que não fizeram diferença alguma, mas isso não veio ao caso, né? Então a primeira no host foi a Melina Blaze. Ela começou até que bem ali, né? Até que bem. E falando daquela coisa do Pix e quem ri vai ganhar um Pix. E aí as pessoas riram, foi engraçadinho, né? Foi um pouco engraçado. E parou por aí a graça também, né? Tiveram algumas piadas que ela fez ali que ficaram um pouco desaplaudidas. Ninguém riu, porque não teve graça mesmo, né? É muito difícil fazer piada pra 3 pessoas, assim. Falar piadas escritas é muito difícil, né? Então, infelizmente, a Melina não foi muito bem nesse desafio. Mas a maquiagem impecável, né? Como sempre. E a próxima foi a Carol Conká, tá vendo? Tá vendo? Foi Melody Queen fazendo a mamacita, Carol Conká, apresentando um programa. Acabei não entendendo qual é que era o babado ali, qual é a tua intenção?
entendeu? Não entendi a intenção dela. Algumas piadas meio sem gracinha também, mas ainda conseguiu ser melhor que a Melina Blay, né? Que não é difícil. E do nada ela resolveu chamar a Dudu Bertolini de Dudu Braga. Eu, hein? E a próxima do host foi a Poseidon Drag, que eu adorei. Aquele boá que ela tava usando. E os sapatos também adorei, achei maravilhosos. Mas as piadas, além delas serem um pouco sem graça, né? Tipo, eram umas piadas muito compridas aí. Além delas serem sem graça, elas ainda... Algumas delas soavam meio grosseiras, assim. E a primeira pessoa no host, né, que fez piadas foi a Belk. A Belk chegou já mudando todo o ambiente, né? Ela acabou mudando a energia do ambiente, fazendo todo mundo rir e falando de um jeito engraçado também. E algo que destacou bastante a Belk foi o fato de que ela não usou as anotações. Tipo, ela saiu detrás da bancada ali e foi lá pra frente, e além dela estar agindo de maneira engraçada, ela passou muita confiança também, né, no que ela tava falando, por ela não estar usando as anotações. Eu acho que botou ela em um outro nível diferente das outras. Sem contar que as piadas foram engraçadas, né? Ela contava piadas e as pessoas riam. Ela falou coisas engraçadas, foram rápidas. Geralmente é o tipo de piada que funciona melhor, é aquela piada que é rápida e engraçada. E também são piadas que todo mundo pode se relacionar, não precisa tu entender uma história. Depois da Bel, que veio a Ruby Knox, que também mudou um pouco a energia do ambiente. Ela chegou já falando que, porque a minha antecessora não me apresentou direito, eu vou sair e vou entrar de novo. Essa piada de, vou sair e quando eu voltar, quero vocês me aplaudindo. Essa piada sempre é engraçada, né? Ai, olha só. Eu vou entrar de novo, tá? Um que eu falei, oi, gente, ninguém respondeu. 2 que eu acho isso uma falta de consideração. E 3 que eu não sou obrigada, eu vou entrar de novo. E ela começou muito bem, o rosto dela ali foi muito engraçado no começo, mas ela também teve aquela coisa de, tipo, contar uma história muito comprida. E aí, quanto mais comprida a história, a graça, cadê a graça? Cadê a graça? Cadê a graça? Entendeu? Acaba dificultando um pouco a piada. Mas o jeito de falar da Ruby, ela é uma pessoa engraçada, né? Ela tem todos uns trejeitos e ela falha né? O que acabou ajudando muito ela nesse desafio, porque ela é engraçada como pessoa, né? Depois de toda essa palhaçada, então passamos para a passarela, Runway. O tema da passarela foi Coração de Vidro, que achei um pouco confuso, bem sinceramente, assim. Era coração de vidro, mas aí qual é o conceito? O que é isso? O que quer dizer com isso? Não entendi. E a primeira na passarela foi a Melody Queen, que estava com um look belíssimo, maravilhoso, né? Eu acho que a roupa mais bonita que ela usou até hoje no programa foi essa. Eu não entendi porque que eles colocaram aquela iluminação diferente, só porque ela tava com acetato que era meio furtacor, mas aí tinha outras que estavam com a roupa furtacor, eu acho, com a roupa furtacor, e aí eles não botaram aquela iluminação diferente. E aquela silhueta ficou muito interessante também. E a próxima na passarela foi a Ruby Knox, que tava usando um look que era bem diferente da proposta das outras. Ela tava com um vestido longo lá, de organza, fruta-cor também, iridescente, que chama também, né? E ela tava bem bonita, aquela peruca tava maravilhosa, aquele penteado meio anos 60, assim, uma coisa bem vibes. E ela tava com um coração espelhado na mão, que eu acho que tem bastante a ver com o tema, né? Que era coração de vidro, né? Heart of Glass, como diria a Blondie, né? A loirinha. Próxima na passarela foi a Poseidon, que estava com uma maquiagem belíssima, uma peruca babado, minha cara. Cada bota babado, minha cara. Porém a roupa, nada a ver, velho. Nada a ver essa roupa, velho. Era um macacão, né, meio cor da pele, assim, Nude Illusion, né, que chama também. E ela tinha uns espelhos ali, meio nada a ver. Tinha um coração desenhado aqui em cristais. E aí era toda espelhada. E tinha umas pedrarias também lá, mas assim, nada extraordinário, né? E a próxima na passarela foi a Melina Blay, que veio com um look babadeiro, que era um corset, na verdade, todo o look dela era um corset, assimétrico, assim, um pedaço aqui pra cá, um pedaço pra lá. Era tipo como se fosse uma grande... pedras, né? Como se fosse uma grande pedra. Tinha um pouco de espelhos, tinha pedrarias, tinha um pouco de tudo. Cristais Swarovski. E o Diabo A4, né? Tava com um troço na cabeça imenso, gigantesco, né? Que é dizem que era 1 metro, né? Uma cabeça de 1 metro. A maquiagem impecável, combinando com a estética, belíssima, como sempre, né? Que é já de se esperar da Melina Blay. Depois da Melina veio a Belk, que tava usando um look
todo com a ideia de vitrais, né? Uma peruca imensa, gigantesca, desse tamanho assim, ó, nem cabe aqui na tela, né? E ela tava usando um acessório de cabeça com os brincos que a Donatella deu pra ela, né? E o grande problema da Belk, que eles fizeram questão de citar várias vezes, foi a sandalinha Melissa, né? Melissinha lá, transparente. E aí, ali a gente já percebeu que eles iriam usar isso contra ela, né? Depois. Tu entende? O que já nos preparou para a desvitória da Belk, né? Durante as deliberações lá, os jurados nos disseram que eles gostaram muito do host da Belk e da outra menina lá, da Ruby, da menina, da estranha. E a menina? A estranha. Roda. E gostaram muito do host da Belk e da Rubinoxis. E não gostaram do host da Poseidon Drag e da Melina Blay. Não gostaram. No final das deliberações, a Rubinoxis foi dada como a vencedora. E a Belk perdeu por causa da sandália. E eu fiquei passada, né, gente? Não tinha outra vencedora. Era a Belk. Teve gente que já ganhou desafios com roupas horrorosas. Mas, né? Vou até ficar quieto. E no Bottom 2 ficou Melina Blay e Poseidon Drag. E elas tiveram que dublar a música Bichinho da Duda Beat. Honestamente, no começo do lip sync, a gente viu que a Melina tava indo muito melhor. É inegável que a Melina estava indo melhor. Aí elas começaram a dublar juntas. E uma fazia uma coisa e a outra fazia junto. E elas dublaram juntas. No final das contas, nenhuma delas foi eliminada. Tu entende? Eu sinto que quando não eliminam ninguém, assim, parece que foi um episódio perdido, né, gente? Mas, como eles já tinham aqueles 10 episódios pra preencher, né, eles resolveram salvar as duas. O pessoal ficou muito chateado que eles salvaram a Poseidon. Tava, assim, só se falava sobre isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, só falando disso. Sobre esse fato de que a Poseidon foi, né, tapa mais uma semana aí, como diz a Silvete Montilla, né? E assim chegamos ao final de mais um episódio com mais uma injustiça, mais um win da Belk, que não foi win, né? Foi passado adiante por causa de uma grande sandália. Melissa, né? Vamos processar a Melissa. É isso, gente. Então, por hoje, fico por aqui. Se inscrevam nas minhas redes sociais, @MagiaDoCenoreto. Curtam, comentem aqui embaixo. Se inscrevam no meu canal, me ajuda aí, gente. Vamos ajudar uma gatinha que tá começando, que não tá começando, na verdade, né? Vamos ajudar uma gatinha aí, tá, gente? Beijo e até o próximo review de Drag Race Brasil Season 2. Tchau. Ai.